Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Hands-On da Sola, né? E a gente vai apresentar hoje o sistema para vocês e, né, mostrar para vocês que é um sistema muito fácil, muito simples, né, muito intuitivo. A Sola vai vir num blister dessa maneira, tá? Eu removi aqui a lima de Glide Path para colocar nesse kit que eu estava sem. Lima Orifice Shaper, Glide Path, né, 1602. 2004, 2504, 3004 e 3504. Mas Samuel, aqui eu tô vendo 7 instrumentos. Sim, você está vendo aqui 7 instrumentos, que existe um instrumento a mais, né? Se você perceber bem aqui, você vai ver um outro instrumento 25. E esse instrumento 25, em comparação com esse instrumento 25, você perceberá, né, que esse instrumento 25 é mais grosso que esse instrumento 25. Bem, aproveitando essa informação, você vai ter aqui, né, no cabo desse instrumento mais rígido, ou mais grosso, na verdade, você vai ver duas marcações no cabo, tá? Duas marcações no cabo que mostram que esse instrumento é taper 6 e esse não tem marcação nenhuma, significa taper 4. Então a Sola, pessoal, também terá instrumentos taper 6, constituído aí pelo instrumento 2506, que é esse que vocês estão vendo, né, vizinho ao instrumento 2504. Vou botar aqui na ordem inicial, né, que é a ordem de instrumentação, ok? Então vocês estão vendo aí o kit da Sola. Um outro ponto que eu queria destacar com vocês é exatamente o anel de segurança, né? O anel de segurança virá aí no kit da Sola, tá certo? Para vocês estarem utilizando de uma maneira a deixar a instrumentação mais segura com ela. Como, Samuel? Esse anel de segurança, pessoal, você coloca na lima, se você quiser, como uma espécie de cursor. E, por exemplo, se você usar a lima uma única vez num canal simples, né, sem ser muito atrezo, sem ser muito curvo, fácil de descer, você remove uma pétala. Se você usar num canal muito atrésico, né, difícil de descer, que seus instrumentos foram forçados, vocês removem 2 pétalas. Se vocês usarem um instrumento num canal muito curvo, não tão atrésico, você remove também 2 pétalas. E se você usar num canal curvo e atrésico, você removeria 3 pétalas. E quando essa pétala acabasse, você descartaria a lima. É uma maneira, pessoal, de você ter um certo controle do uso do seu instrumento. Ok? Então, vem aí com vocês, juntamente com a Sola Colors, né, o anel de segurança, ok? Virão outras limas solas, porém algumas não terão o anel de segurança. Então, se você vai adquirir esse kit vai custar cento e pouquinhos reais e você ainda leva de brinde, né, um anel de segurança que nenhum outro fabricante traz por esse custo, tá certo? Bem, conversando um pouquinho aí sobre as limas, a gente vai bater um papo aqui, né, sobre a nossa instrumentação, tá? Agora eu vou vir aqui para o meu bloco de acrílico para vocês entenderem um pouquinho sobre a instrumentação. Esse canal aqui é curvo, tá? Eu vou fazer, primeira coisa, a minha exploração do canal, né? Venho aqui na exploração do canal, tá? E faço a exploração do canal, vendo aí a minha lima sair pelo forame apical, tá? Mais ou menos aí esse canal vai ter este comprimento aqui de trabalho. E aí eu já vou graduar todas as minhas limas de acordo com esse comprimento de trabalho, tá bom? Bem, agora eu vou usar a minha lima Orifice Shaper, tá? A minha lima Orifice Shaper, ela trabalhará apenas o terço cervical do canal, tá, pessoal? Então sempre lembrem, né, de trabalhar apenas o terço cervical do seu canal com a sua lima Orifice Shaper. Ideal que essa lima não adentre dentro da curvatura. Por mais que ela tenha controle de memória, o ideal é que essa lima não entre dentro da curvatura do canal, ok? Então eu vou usar a minha lima Orifice Shaper, tá certo? Eu vou estar usando aqui no meu Endo Smart Plus da DTE,
né, que eu considero aí um dos melhores motores dentro da gama de motores sem fios, tá certo? Ele tem movimento rotatório, rotatório à direita, à esquerda, reciprocante à direita e à esquerda. Ele tem adaptativo, tá certo? E outra coisa, as limas solas todas podem ser trabalhadas, todas a 400 RPM e 2 newtons, tá bom? Bem, vamos lá. Vou aqui, né, pego aqui a minha lima Orifice Shaper e vou trabalhar o meu terço cervical. 1, 2 e 3, né? Pronto, ó, chegou aí no comprimento de trabalho. Notem que o instrumento Orifice Shaper vai trabalhar aí onde ele deve trabalhar, pessoal, que é exatamente o terço cervical, aonde você observa, né, que tem aí esse desgaste de dentina, na verdade aqui de acrílico, né? Então lembrem aí, de toda vez que vocês estiverem trabalhando na sua Orifice Shaper, esse instrumento deve adentrar, tá, apenas no terço cervical. Utilizado a Orifice Shaper, somente isso, tá certo? A gente vai agora irrigar, tá? Vai irrigar esse canal, tá? Volta aí com lima 8, 10, tá? Para quê? Para fazer a patência. Preferencialmente, usa também instrumentos aí 15, tá? Eu não gosto de fazer instrumentação apenas com lima 8 e 10, tá? Eu acho muito pouco e realmente é muito pouco, tá? Para você remover os debris de dentina. Observem nessa imagem que o terço cervical está instrumentado, né? Então, pessoal, a lima Orifice Shaper é uma lima que gera muita segurança. Não abandonem ela na instrumentação de vocês. É uma lima durável, tá certo? E que facilita aí na instrumentação dos seus canais radiculares, porque geralmente é nesse terço que muitas vezes a gente tem uma das maiores constrições durante a instrumentação do canal radicular. Eu vou agora com a minha lima de Glide Path, que eu já coloquei no meu comprimento de trabalho, tá? Vou vir aqui com o meu 400 RPM 2 newtons e vou fazer novamente a minha instrumentação. Mais ou menos também 3 movimentos, vejam até onde ela entra, né? Então vou, 1, 2, 3 vezes. Não forço, vejam onde ela está removendo dentina. Notem que é nessa região, tá? Exatamente onde a lima Orifice Shaper não trabalhou. Então, você nota que a Glide já começou o trabalho aqui do terço, né? Médio, ó, médio para apical. A Glide já trabalhou aqui, ela não conseguiu descer tudo, a gente vai ver que consegue descer agora, para ver se diminui, né, essa inter-relação entre a Orifice Shaper e a Glide Path. Vou voltar aqui com a Glide Path, né, limpo o instrumento. Já nota que ela entra quase tudo, né, ela está quase toda dentro do canal, e vamos lá. 1, 2... 3, pronto, terminei aqui, né, a instrumentação. Notem que agora o Glide Path, a lima de Glide, trabalhou todo o canal. Por que que acontece isso? Basicamente, pessoal, no sistema Sola, a lima Orifice Shaper e a lima de Glide Path, ela basicamente, né, esses dois instrumentos trabalham que quase que o canal todo, né, deixando as limas maiores, 2004, 2504, 3004, 3504 e 2506, apenas para formatar o terço apical do canal, tá certo? Bem, agora você tem aqui o preparo, né, com Glide Path e com o preparo cervical. Notem que basicamente o canal está instrumentado, né, no terço cervical e médio. Agora a gente só vai complementar aí essa instrumentação no terço apical. Agora, pessoal, tem técnicas da sola que você pode pular a lima 20. Pessoalmente, eu não gosto muito, tá? Eu prefiro usar a lima 2004 também, tá certo? Então vou lá colocar minha lima 2004 para trabalhar o meu terço apical. Vamos supor que esse canal não é um MV2 nem um mesomedial. Então, teoricamente, os trabalhos sobre anatomia comentam que a gente tem que levar pelo menos aí o instrumento 35, né, 04. Tá bom? Eu posso, nesse motor,
optar pelo reciprocante à direita. Então eu vou aproveitar e fazer isso. Mas Samuel, por quê? Porque eu quero um movimento mais seguro e eu tenho a opção de utilizar esse movimento nesse motor. Eu posso usar no rotatório? Posso também, mas aqui eu vou usar no reciprocante, né, à direita. Aqui já tem 150 graus à esquerda, à direita, minto, full World Angle é reciprocante à direita, né, 150 graus, e reverse angle é 30 graus à esquerda. Então agora eu tenho um reciprocante à direita. Por que eu vou usar? Porque eu quero. Eu poderia usar rotatório? Que eu vou usar na 2504, tá? Olha aqui o movimento, tá? Então vou utilizar aqui, ó. Notem que a lima 20 já chegou aqui, né, no comprimento de trabalho, tranquilamente, né? Já chegou aqui no comprimento de trabalho, ó. A lima saindo ali lá no terço apical, tá? Então você nota, pessoal, basicamente que sua lima de glide trabalhou o canal todo, né? Ó, trabalhou o canal todo. Então a 2004 desce de uma maneira muito segura, né? Muito tranquila, principalmente no movimento reciprocante. Se você tem um canal muito curvo e atrésico, está com medo de andar com movimento rotatório, você pode lançar no movimento reciprocante à direita, né? Que o motor Endo Smart Plus consegue, e você consegue estar usando aí as limas solas no reciprocante à direita. Passando aí da 2004, eu vou usar a 2504. Quase não teve debril, né? Quase não teve desgaste, apenas no terço apical. Nesse momento aqui eu não vou fazer patência, mas eu posso voltar, né, com o meu instrumento de patência, vou lá e faço a patência, né, no meu canal radicular. Beleza, pessoal? Notem aí que vai trabalhar basicamente apenas o terço apical, tá? Eu vou voltar de novo para o rotatório, tá? Por quê? Porque eu quero, tá? Só para mostrar para vocês que o instrumento trabalha tanto bem no reciprocante direita como no rotatório, tá bom? Agora a 2504, ó, notem que ela desce muito tranquila, apenas no terço apical que ela prende um pouquinho, tá? E aí ela já conseguiu trabalhar aqui o terço apical, ó. Então, pessoal, notem que a instrumentação é muito segura quando você usa lima de preparo cervical e uma boa lima de glide path, tá? Bem, usei agora a minha 2504. Se for um MV2, termino com ela. Tá aqui o preparo 2504 no MV2 no mesomedial. Mas, Samuel, não. É um MV, é um DV, é um ML. Pessoal, o ML e o MV, eles têm que ser finalizados com lima 3504, porque a maioria dos forames apicais tem 30 de diâmetro. Então, a 3504 seria uma lima ideal, sem desgastar muito o terço cervical, para você estar trabalhando, né, mesiais de molares. Samuel, eu posso pular diretamente para 3504? Posso. Mas, pessoalmente, pessoal, eu gosto de usar 3004 pela segurança que eu tenho nesse instrumento, tá? Dessa maneira, eu consigo usar o kit aí umas 4, 5 vezes tranquilamente, tá? Agora, logicamente, colegas que cobram em mais de R$1.000 num canal podem usar uma única vez e descartar, porque o índice, né, de fratura será basicamente zero e você vai estar gastando nem 10% do canal, né, para fazer o canal com a lima sola. Eu vou usar aqui agora o movimento adaptativo, tá? Onde eu vou colocar aqui 400 RPM, 2 newtons. Se o instrumento for ser forçado, ele vai entrar no movimento reciprocante. O adaptativo é um dos mais seguros movimentos que a gente tem, porque ele faz o rotatório quando precisa, ou na maioria do tempo, e faz o reciprocante quando necessário. Então vamos lá, vamos ver como é que essa lima se comporta no adaptativo. Creio eu que ela não vai entrar no modo adaptativo, porque o canal basicamente está todo instrumentado. Notem que o instrumento só é forçado no terço apical, pessoal. Notem que o instrumento, ó, só corta no terço apical. Então, a longevidade desse instrumento vai ser muito longa. Notem que ficou dentina apenas no terço apical, nos 4 milímetros finais. Por quê? Porque é onde o instrumento 3004 vai trabalhar. Por quê? Porque o instrumento Orifice Shaper, né, e o instrumento de Glide Path, notem onde está a dentina, onde está o acrílico, trabalhou aí para vocês. Tá certo? E agora, para finalizar o caso, vou usar a minha 3504. Vou aqui, né, com a 3504,
também no movimento adaptativo. Samuel, porque eu quero. Podia ser no reciprocante direito? Poderia. Poderia ser no rotatório? Poderia. Tá? Agora eu venho com a minha 3504. Notem que ela entra em quase todo o canal. Ela só tá com dificuldade de entrar no terço apical. Vou dar só uma irrigada aqui. Para ver se tira aqui a dentina do terço apical. Deixar aí bem leve, né? Notem que tem, ó, muita, né, solução com debril aqui embaixo. Vou, limpo aí, você vê o canal todo limpo, né? E você vai ver que ela vai trabalhar apenas o terço apical, tá? Venho aqui, ó. 1, 2, 3. E trabalhou aí meu terço apical. O instrumento cortou basicamente só no terço apical. E aí, pessoal, você tem o preparo com a 3504, que eu finalizaria aí, né? Mesiais de molares, vestibulares de molares, premolares com 2 condutos, tá? Fica aí uma boa limpeza para esse tipo de canal. Vou usar aqui, eu não estou com cone. Samuel, qual é o cone que obtura esse 3504? Pessoal, eu não estou com os cones FM neste momento, né? Só estou com cone M. Por quê? Porque eu optei hoje em estar obturando com a 2506. Mas, Samuel, por que tu tá optando em obturar com a 2506? Porque, pessoal, tem muito colega, né, que acha o preparo 3504 muito fino. Eu não acho. Observe aqui na imagem que não está um preparo muito fino, né, para um cone FM calibrado. Usou a Lima 3504 da Roguin, ou da Sola, ou da Roguin, tanto faz, né? Usou da Sola ou qualquer outra 04, optem aí por instrumentos, né, ou por cones de gota pesta 04, tá bom? Tô só abrindo aqui o cone para mostrar aqui para vocês como um cone FM não vai conseguir entrar dentro desse canal, tá? Geralmente não consegue. Por quê, Samuel? Porque o preparo 04, tá? É um preparo para cone FM, tá, pessoal? Um preparo para cone FM e não para cone M, tá certo? Então, geralmente aí você vai ver, né, que é um preparo não para esse tipo de instrumento aqui, o 3504, tá? É um preparo para um instrumento 2506, por exemplo, como a gente vai usar já já, tá certo? Samuel, esse cone aqui é um 25, ou é um cone M, tá? Que acabou entrando nesse preparo. Samuel, por que esse cone M acabou entrando nesse preparo? Porque eu acabei, sem querer, tá, pessoal, pressionando um pouco os instrumentos na lateral. E acabou aí, né, desgastando um pouquinho nessa região aqui, né, e aumentando o preparo. Se você não pincelar muito seu instrumento, o cone de taper 6 não entrará dentro do seu preparo apical, tá certo? Então tomem cuidado com isso. Se usou o instrumento taper 4, Sola taper 4, 2504, 3004, 3504, usar cones FMs calibrados, tá? Agora eu vou usar a Lima 2506 para fazer o preparo 06, para fazer o preparo, né, mais amplo desse terço cervical. Samuel, por quê? Porque tem colega que prefere o preparo, né, 06. Vou usar também no adaptativo, que também pode, tá? A Sola 2506 também pode ser usado no adaptativo, ou melhor, vou usar no rotatório, porque eu quero agora, tá? E vou usar aqui, vocês vão ver aonde esse instrumento vai cortar. Ó, voltou já, né, porque tá forçando um pouquinho o instrumento, ó. Tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá? A resina é um pouquinho mais rígida, né? Aqui é o motor dando reverso, porque a dentina é um pouquinho mais dura do que a própria dentina. Pronto, basicamente agora o preparo, né, 2506 foi feito. Foi feito, vocês notem aí, ó, o preparo 2506 foi feito, tá? Vocês vão ver que agora o cone vai descer um pouquinho mais, né? O cone obturador, ó, desceu um pouquinho mais, ele estava descendo um pouquinho aquém. Se você quiser, você volta o vídeo aí, tá? Você vai ver que tava
o 1 milímetro apical que eu queria aqui, né, para ficar o cimento, estava vazio, estava com solução irrigante. Agora, o cone 2506 está descendo o forame apical. Não é o ideal, tá? O ideal é que esse cone pare 1 milímetro aquém. Eu venho, tá? Eu quero que ele pare 1 milímetro aquém, eu venho, né, e calibro, tá certo? O meu cone 1 milímetro aquém. Pego uma régua calibradora, ou pego o bisturi, tá? E, ó, agora ele tá 1 milímetro aquém, tá? Samuel, por quê? Porque nesse 1 milímetro aquém, eu tenho que ter aqui nessa região cemento endodôntico para obturar esse canal. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o instrumento reciprocante. Notem que ele é diferente do rotatório, tá? Eu tenho aqui o rotatório, tá? Que eu acabei de usar, o 2506. Notem que ele acabou desgastando todo o canal, porque querendo ou não, taper é maior, tá? E eu tenho aqui o instrumento 2504. Eu tenho uns 3 instrumentos 25 aí da Sola. Terão outros, tá? Mas não colors. Eu tenho aqui o 2504, que não tem nenhuma marcação aqui. Tenho o 2506 com 2 marcações no cabo. E tenho o instrumento Sola Colors reciprocante em dupla hélice. Se você perceber bem, tá? Você vai observar que, ó, é diferente a hélice de um para o outro, tá? O instrumento reciprocante, ele tem aí dupla hélice, enquanto o instrumento rotatório é uma quadrihélice, tá? Então, Samuel, como é que eu diferencio o instrumento reciprocante do rotatório? Primeiro, o taper é maior, tá? E a hélice aqui é em dupla hélice, ok? Eu vou botar um motor no movimento reciprocante à esquerda, tá? Aqui eu tenho um reciprocante à direita, o F está maior que o R. E aqui eu tenho um reciprocante à esquerda, onde o R está maior que o F, tá? REC, 400 RPM, 4 newtons, 30 à direita e 150 à esquerda. Esse daqui é o movimento reciprocante tradicional de, por exemplo, a lima reciproque, tá? Então a gente vai usar aqui a reciprocante da Sola nesse momento. Vou botar aqui, tá? Ela tende a puxar muito o acrílico, tá? E tende também a puxar muito no dente. Eu vou tentar instrumentar para que não puxe muito, tá certo? Mas se sair da minha mão, é uma coisa que às vezes acontece. Como ele já está instrumentado, né, com 2506, basicamente essa 2508 da Sola reciprocante vai trabalhar apenas o terço apical. Tá? Ó, notem, ó, voltou, né, porque eu não consegui segurar, tá? Mas ela voltou como segurança. Esse motor é muito bom, tá? Então vou aqui, ó. Pronto, agora instrumentei aqui meu terço apical. Agora eu tenho um canal instrumentado com lima 2508, tá? Volto de novo, você viu que ficou aquém naquele momento o cone. Agora o cone, ó, acaba descendo também no mesmo comprimento. Por quê? Porque eu não avancei mais com o instrumento, porém o terço apical está um pouquinho mais ampliado do que na lima 2506. Mas Samuel, por quê? Porque basicamente, pessoal, a 2508, né, vai trabalhar basicamente, tá, o terço apical em comparação a 2506, tá? Basicamente, esses instrumentos aqui têm o mesmo diâmetro final aqui. Na verdade, o 2506 acaba desgastando um pouco mais do que a 2508, tá? No terço cervical, ok? Então fica aí essa lembrança. Eu vou só botar o cone obturador aqui para vocês verem, tá? Como é que ficou aí essa instrumentação e aonde o cone parou. Exatamente no mesmo ponto, né? 1 milímetro aquém, porque eu não desci mais no terço apical. O que é que ampliou, Samuel? Basicamente ampliou apenas o terço apical, porque aqui eu tenho uma 2506 rotatória e aqui eu tenho uma 2508 reciprocante. Beleza, pessoal? Fica aí. Hands-on da Sola para vocês, espero que tenham gostado, espero que aproveitem, assistam várias vezes, treinem, tá bom? E qualquer dúvida, me manda um direct aí no Instagram que a gente responde. Um grande abraço e bom sendo a todos.